E aí, beleza? Eu sou o Júlio Augusto, mas também sou o Fafumilulu Oluchadi Oyekala. E esse é um canal de resenha de livros, onde eu comento os livros sobre um olhar da sociologia, mas também da religião. Porque eu sou um sociólogo e também sou macumbeiro. O livro de hoje, Introdução a Filosofias Africanas, de Ney Lopes e Luiz Antônio Simas. Esse livro é muito interessante. Me acompanhe. Esse livro ele cumpre com maestria o que promete ser uma introdução às filosofias africanas. Geralmente, quando estamos vivendo um momento onde que tanto a Umbanda quanto o Candomblé, quanto as pessoas no mundo macumbístico brasileiro no geral, fala-se muito, né, sobre a filosofia africana, a filosofia africana, a filosofia africana. Mas espera lá, a África é um continente, com 55 países, com mais de 1000 etnias. Então, o que seria uma filosofia africana? Não existe uma. No mínimo umas 200. E o que seria uma filosofia? O que poderíamos concluir como uma filosofia? Então, existem muitas pessoas que se propõem a condensar esse assunto em uma coisa só. Ou criando um amálgama de diversos conceitos, criando meio que um conceito Frankenstein, assim, sabe? Falando assim, existe um conceito de uma parte de uma igualdade e uma representatividade que poderia ser descrito como o conceito Ubuntu, que é do povo Banto, e um conceito de ética que vem do povo Yorubá, chamado Yuapelé. Aí junta essas duas e vira um novo conceito. E aí fala que tudo isso aqui é um Ubuntu. Então, você entende? Então, ou tô falando que tudo isso aqui é uma filosofia africana, como se fosse uma filosofia só. Enfim, nadando em contramão a esse tipo de abordagem e dando contexto a essas civilizações, a essas conclusões equivocadas, mas principalmente educando, dando subterfúgios, mostrando para as pessoas, olha, vamos fugir desses equívocos, achando que tudo é a mesma coisa, e vamos entender que a África ela é muito grande, tem várias etnias, existem várias correntes espirituais e vários pensamentos. Vamos. Aí você encontra esse tesouro. Porque esse livro, ele cumpre exatamente o que promete, sendo uma introdução a esse conceito. De tipo, você quer entender o que são filosofias africanas? Sim. Qual parte da África? Vamos entender de forma geográfica a África. Vamos entender as etnias da África. Vamos entender os povos, os conceitos, civilizações e o senso comum de algumas questões populares daquela etnia. E aí ganha-se camadas. Então, esse livro, eles têm esse propósito, o que para mim eu acho muito bom. Precisamos parar de discutir sobre vertentes de tradições e criar aberturas ou trazer pessoas ou trazer mecanismos, métodos de educar e lecionar e ensinar de pessoas conduzir pessoas a pensar como nós, se acreditamos que nós pensamos ou que o nosso senso, o nosso estudo ou o que nós concluímos é o mais coerente. No entanto, nós não podemos nos fecharmos no academicismo, no arauto dos nossos livros. Então, novamente, precisamos criar uma leitura acessível, conduzirmos isso de forma extremamente didática e falar com todo mundo, do ponto A ao ponto Z. Então, o Luiz ele faz isso muito bem. Esse livro do Ney Lopes, que tem o apoio do Luiz Antônio Simas, eu acredito então que o Luiz ele traz esse apoio e se comunicar com todos, aí eu acho que eles acertam muito bem nessa interlocução entre ambos. Mas esse livro ele não é perfeito. Eu acho assim, que ele cumpre muito bem o que promete nessa introdução. Mas eu não digo que ele é perfeito. Por quê?
Eu não conheço boa parte das etnias que eles citam aqui. Assim, eu não sou nem um pouco um grande pesquisador do universo da África como um todo. A África é muito grande. Conhecer todo o continente africano com profundidade é beira o impossível. Então eu conheço malemar uma etnia. Eu estudo de forma antropológica uma etnia e porque eu tenho mais contato. Porque eu estudo e pratico a religião de um povo, que é o povo Yorubá. E aí, quando cita-se certas filosofias, certas compreensões deste povo, aí comete-se alguns deslizes. Mas assim, são deslizes que eles não necessariamente estão errados. Mas por quê? Porque eles eles cometeram o mesmo, não vou falar o equívoco, porque é o correto, tá? Mas cometeram o mesmo deslize de se apegarem a uma fonte bibliográfica acadêmica. E a fonte bibliográfica acadêmica está errada, entende? Porque algumas referências acadêmicas em alguns assuntos está enviesado ou não está coerente de um assunto ou outro. Porque a quem é praticante ou quem teve o contato de viajar e conhecer alguns iorubás, vivenciou uma outra coisa. E aí o que cabe agora a nós é contrapormos ou reproduzirmos um novo contexto acadêmico, ou respondermos isso e atualizarmos esse assunto. Só que, até isso ser aceito, até este assunto ser atualizado, o que está atual é o outro. E o outro, de forma acadêmica, é o correto. Até que não seja mais, está certo. Entendeu onde eu quero dizer que houve um equívoco? Houve um deslize, no caso? Então, o deslize não está por parte dos autores, sim da academia. Mas por quê? Porque eles estão certos em se basear em fontes acadêmicas, em fontes bibliográficas, porque é onde eles conseguem se ancorar. Porque eles também não vão conseguir pesquisar e buscar o campo africano inteiro. Mas eles vão beber de autores que fizeram isso, cada um em sua especialidade. Mas as melhores fontes em alguns assuntos, ou melhor, as únicas fontes em alguns assuntos, infelizmente, estão erradas. Entendeu? Mas assim, como eu falei, eu não conheço todos as etnias e só de uma delas eu sei que 90% bate, 10% não. Mas assim, é 10% de uma etnia. Eu não sei o quanto a porcentagem é das outras. Então, isso se torna meio que detalhes simples comparado ao todo. Porque o livro ainda é muito grande. Ele é muito mais do que isso. Não tira o prestígio de uma pesquisa, de uma reunião de conteúdo, de um acervo bibliográfico maravilhoso só porque de uma etnia tem detalhes ali que as fontes, as referências que a pessoa se baseou não foram as melhores. Você entende? Enfim. Bom, posto isso, o livro ele tem mais um acerto fenomenal. Como dito, o grande acerto do livro é traduzir conceitos complexos em abordagem simples, acessível e que eu sinto que foi um apoio mútuo de ambos os autores. E logo depois, próximo do final do livro, você tem um tesouro à parte. E pelo final que sobre provérbios africanos. Então, muitas tradições africanas são tradições orais, eles transmitem culturas e ensinamentos através de provérbios, então reunir um acervo de provérbios por etnias, então as filosofias já está reunida por geografia, depois os provérbios também estão separados por questões geográficas, por etnias, e ainda, para finalizar, com uma função didática, ele recomenda pensadores africanos. Então ele passa uma lista de pensadores africanos para você que quer, que entende que esse assunto ele é um assunto introdutório e você quer se aprofundar nesse assunto, então leia esses pensadores.
Porque, meu, e aí? Então, o que falar dessa obra-prima, sabe? Então, mais uma vez, se torna ouro, ouro, ouro. Você fazer uma excelente pesquisa, organizar a pesquisa de uma forma didática, introdutória, organizar por questões geográficas, depois ainda organizar os provérbios e ainda terminar o assunto com uma introdução de uma forma didática, dando continuidade para quem quiser continuar falando, ah, esses são os pensadores. Continue. Ouro! Meu, maravilhoso! Então, esses dois, nesse livro, deram aula sobre esse assunto. Então, não se resumiram a toda a filosofia africana em só dizer o que está no livro. Já contrapondo o que outros livros se propõem a falar sobre esses mesmos assuntos. Entende? Outros autores brasileiros a tentarem resumir todo o universo, para começar, todo o universo de uma talvez filosofia africana em reduzir a África a um conceito uno e dizer que tudo que tem ali está dentro de um livro só. Enfim, se você se interessou por esse livro e apenas dessa pequena abordagem, de forma simplista e singela, mas dando todos os créditos e honras a esses dois autores, tá aqui na descrição esse livro. Leia e compre pela Amazon, porque daí você me ajuda também a manter o canal, a continuar comprando outros livros, lendo, trazendo resenhas para ti. Espero que você goste e até a próxima resenha. Abraço!